Ok, muito boa noite. Está entrando no ar a Segunda Humana, a live todas as segundas-feiras, enquanto nos é concedido essa rica oportunidade, essa dádiva de estarmos juntos aqui, estarmos aqui. Eu já espero que você me dê um sinal, um joinha se está dando para ouvir, porque hoje eu estou falando no microfone, né? Parece que está, né? Tá dando para ouvir. Então espero que esteja dando para ouvir bem. Minha gratidão. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui o volume. Eu creio que está dando para ouvir legal, né? Então, se tiver, tá tudo jóia aí, a audição. Então, gratidão por essa segunda-feira, segunda humana, boa noite, né? Toda gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui. Amém. Graças a Deus que está dando para ouvir direitinho, né? Que bênção. Então, inclusive, eu vou ver se eu consigo, gente. Sabe o que é? Não, eu pedi, na verdade, eu avisei, porque eu estou observando que tem muitas pessoas, né? As pessoas elas estão sempre assistindo a transmissão gravada, né? A live gravada. E às vezes eu fico pensando que eu divulgo muito pouco, né, esses encontros, e como as pessoas às vezes estão sempre ocupadas, aquela coisa, nem sempre tem aquela atentidão assim com o horário, né, o horário da live, os dias da live, né. Então as pessoas já vão assistir depois, mas sempre fica gravada, a pessoa no outro dia assiste lá, curte. Ou às vezes comenta, mas é isso, aqui estamos nós, mais uma vez. Aliás, o dia de hoje, o dia que se chama hoje, ontem também eu trouxe um estudo, um estudo muito bacana, inclusive algumas projeções ali de alguns escritores, né? Autores de obras maravilhosas, obras de expansão da consciência, né? Coisas tremendas. Inclusive a gente viu ontem sobre a importância do nosso lar, né? Do espaço sagrado, o lugar onde nós nos encontramos, aqui, agora, aqui, você aí na sua casa assistindo. Então quão bom a questão da gente absorver, né, aquela atmosfera de solitude, né? Tem uma obra que eu estudei de um filósofo alemão, e ele falava nessa obra que a cada dia, ele falava isso como uma visão profética do futuro, né? A cada dia isso ia ser mais raro, as pessoas terem um espaço para desfrutar do sagrado, do descanso, da solitude. Ele chega a falar que ia acontecer uma coisa tão assim, né, tão perturbadora, que ele diz que as pessoas que iriam ter esse privilégio não iriam desfrutar. E aí ele fala lá quem são as pessoas que teriam, segundo a visão lá do filósofo, né? Ele diz que seriam pessoas que têm bastante dinheiro, né? Porque ele diz que a classe trabalhadora, a classe operária, né, como é chamado lá por Marx, né, o proletariado, eles não teriam esse tempo, esse espaço para a solitude, porque no momento que eles não estão trabalhando, o que eles precisam fazer é descansar, é dormir, porque eles estão exaustos, sobrecarregados, desgastados, exauridos. É como um trabalho de escravo, né? Segundo a visão do autor. Aí ele fala que já tem a classe mais abastada, que elas teriam sim um espaço de descanso e com disposição, inclusive física, mental, para aproveitar a solitude. Porém, ele diz que essas pessoas elas não vão fazer isso, apesar de terem a oportunidade para aproveitar. Ou seja, é como se ele falasse assim, que a solitude no futuro será um privilégio somente da classe rica, né? Só dos ricos. Porém, os ricos não vão aproveitar, não como ele propõe, né? Como é a visão lá do autor,
se assemelha também à visão de muitos sábios, né? Que é aproveitar o ócio criativo, aproveitar a contemplação, aproveitar a meditação, aproveitar o momento para se conectar com o sagrado. Então eles não irão aproveitar assim, mas se conectarão com suas máquinas, com seus estímulos digitais e vão estar engajados, entretidos e distraídos do que talvez realmente importa, né? Então é isso. E cada dia mais que se passa, a gente está vendo isso acontecendo, né? O ser se moldando a uma coisa automática, né? Uma máquina, um objeto, e todo configurado para uma configuração maquinal em modus operantes. E é interessante que eles vão extraindo coisas do ser, a espontaneidade do ser, e implantando em máquinas, para que a máquina mais se pareça com o ser, né? Daqui uns dias é assim, eles vão querer dizer que a máquina ela é subjetiva, e o homem ele é uma máquina objetiva, né? E o homem vai se tornando assim mesmo, uma máquina objetiva. E as máquinas, elas vão absorvendo. Para você ver, há algo belo no homem, há algo belo no ser humano, há algo tão belo no ser humano que até as máquinas que são feitas, elas quanto mais são parecidas com a gente, mais caras, mais aumenta o preço, o valor delas. Quer dizer, ela tem que se parecer muito com o ser humano. Façamos as máquinas a nossa imagem, nossa semelhança, né? Tem que se parecer com o ser humano. E o ser humano vai, e ele vai se tornando uma máquina, no sentido mais, no sentido mais, como é que se diz assim, mais primitivo da própria espécie da máquina, né? Da criação da máquina, do nível do lançamento da máquina. E a máquina vai se desenvolvendo, olha que palavra, eu nunca pensei que fosse usar essa colocação, né? A máquina vai evoluindo. A máquina vai evoluindo. E a gente? O que será da gente? O que será de nós? Nós homens? O que será de nós? Misericórdia, né? Então é uma reflexão para nós nesse tempo. Você vê que passa-se um dia, nós temos um dia como hoje, segunda-feira, segunda humana, e o dia vai passando assim diante dos nossos olhos, e a gente nem olha, na verdade nem se toca, nem observa, a gente está tanto ali naquele modo operacional, naquela linguagem operacional, e essa operação que está operando, a gente percebe que não é uma operação assim do Espírito. É do Espírito, mas não desse Espírito que nós anunciamos aqui, não do Espírito da Boa Nova, né? Não é desse Espírito, porque há um Espírito também operando, né? Há um Espírito operando nesse mundo, nesse sistema. Ele opera. Por que a gente chama de Espírito? Porque é Espírito no sentido que nós não vemos, né? Não deixa de ser uma consciência, né? Uma configuração consciente operando neste momento. E esse Espírito ele está aí operando nas pessoas. Interessante, aqui na carta do apóstolo São Paulo, ele faz uma colocação interessante aqui, em 1 de Coríntios, para respaldar isso que eu falei, do Espírito, do Espírito que opera, mas que não é o Espírito que falamos aqui. E olha o que ele diz aqui assim, ó, 1 Coríntios, deixa eu dar uma olhada aqui, 1 de Coríntios, não trouxe minha lâmpadazinha hoje, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, capítulo 2, ele fala que, versículo 12, capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Olha o que ele diz. Mas nós
não recebemos o espírito do mundo. Então tem um espírito. Tem um espírito operando aí. Tem uma consciência configurada. É uma configuração consciente, está operando nesse sistema, nesse tempo. Só que Paulo diz assim, Paulo fala, olha, eu não recebi esse espírito não. Eu não. E nem os que estão comigo. Nem os que estão confiando, que estão crendo comigo, não receberam esse espírito. Essa carta aqui, ela não é endereçada para aqueles que receberam o espírito do mundo. Ele fala, nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Que é dado gratuitamente por Deus, quer dizer, pela graça, né? Então, aqui já dá para entender isso, que há um espírito atuando na Matrix, há um espírito atuando. E é interessante porque se é um espírito, então a gente já vê que a coisa não dá para brincar, não é uma coisa para se subestimar. Não é uma coisa para se subestimar. E também não é uma coisa que você vê a olho nu. Não é assim. Não dá para ver assim de cara. Está muito subliminar. E mesmo quando se revela explicitamente, a gente não acredita. A gente não leva a sério. O estado de inconsciência, o engodamento, o pensamento de massas, é tão assim arraigado em nós, a alienação é tamanha, que mesmo que esse espírito se revele, talvez a gente até goste, a gente acha até bacana. Inclusive tem uma passagem que fala sobre isso, gente. Deixa eu pesquisar aqui, deixa eu ver. Ela está no livro de Apocalipse, né? Deixa eu ver aqui. Como é que está escrito lá? Foi concedido, Acho que é. Acho que é isso. Vamos ver onde é que está aqui escrito. Apocalipse 13, né? Apocalipse 13, versículo 15. Apocalipse 13, versículo 15. Vê o que é que está lá, né? Escrito, gente. Primeiro fala que nós não recebemos o espírito do mundo, né? O que está aí no mundo. E Apocalipse 13, versículo 15, né? Impressionante esse versículo aqui. Vamos ver aqui, né? Cadê minha lanterninha? Está aqui, pronto. Deixa eu ver aqui, como é que eu vou começar a ler. Primeiro, é interessante. Eu não vou ler logo o 15, não. Eu vou ler primeiro aqui vamos ler a partir do 11, né? Porque a linguagem de Apocalipse é muito figurada, né? E no 11 ele fala assim: e vi subir da terra outra besta, quer dizer que não era só uma, né? Tem mais de uma, outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Olha aí a simbologia, ela tinha chifres como um cordeiro, porém falava como um dragão. Aí diz assim: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra... Olha o que é que ela faz, essa besta. Ela faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira, cuja chaga mortal fora curada. A primeira morreu. Só que a primeira ressurgiu. É como se fosse assim uma unidade entre eles. Na verdade é uma tríade, porque tem a outra também. É uma tríade aqui, porque é as bestas, e aí também vai aparecer um profeta também, que representa as instituições religiosas, né? Por isso que é um sistema babilônico aqui. E essa besta outra que morreu, ela teve uma doença que era mortal. Porém, ela ressurgiu, viu? Ela ressurgiu. Lembrando quem? Lembrando Cristo.
Por isso que depois vai ter um título aqui chamado... Só porque não é Cristo, né? Essa força, ela não é Cristo, ela é anti o Cristo. Ela é anti o Cristo, é o contrário, anti o Cristo, anticristo. Mas e por que é anticristo? Só porque é contra Cristo? Não, é anticristo porque se parece também com Cristo, não sendo Cristo, sendo contra Cristo. Porém, tem uma semelhança com Cristo, inclusive na questão da ressurreição. Da ressurreição. Eles não querem só, essa força, ela não vem só para pregar uma narrativa de imortalidade através das máquinas, mas ela quer pregar espiritualidade, que é as mensagens do Cristo, do Espírito de Cristo, e elas querem pregar também ressurreição. Por isso que fala que ela foi curada da chaga mortal. Ela foi curada da chaga mortal. Aí, como ela foi curada da chaga mortal, como tudo isso aconteceu, qual é a pregação deles? O que é a pregação deles? Eles falam, olha, vocês não adoravam antigamente Cristo, porque os pregadores diziam que ele ressuscitou, que ele ressurgiu, então adorem agora a nossa imagem, porque ela ressurgiu também dos mortos. Adorem também, está aqui, ó. Ele diz que ele faz na terra que os que nela habitam adorem a primeira que ressuscitou. Pronto, resumindo é isso. Vamos adorar a primeira porque ela ressuscitou, vamos adorar. Aí diz assim, e faz grandes sinais, olha só, ela faz milagres, parece com Jesus, gente, parece com Cristo. Faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Ela faz isso à vista dos homens, para dizer, para os homens verem. Não é isso que os homens querem? Não é isso que as pessoas falam quando a gente fala de Deus? A pessoa assim, cadê Deus? Cadê Deus? Ah, Deus tá no céu. Pois se ele tá, ele desce aqui agora na terra para me ver. Se ele desceu, eu acredito nele, eu creio. Essa vai fazer isso. Vai realizar essa obsessão do ser humano por sinais, né? Ah, eu tenho que ver para crer, eu tenho que ver para me ser crente. Pois você vai, tá aqui, ó, vai ter esse tempo, isso vai acontecer. Pena que não é com o verdadeiro Cristo, com o original, com o autêntico. Não é com o Cristo, é com o anti. Aí tá aqui, ó. Mas ele faz grandes sinais de maneira que até faz descer fogo do céu à vista dos homens. O verso 14 fala assim, e engana, gente, tá vendo? Engana os que habitam na terra. Ele engana com o quê? Com sinais. Por isso que para que ver sinais? Ah, eu quero um sinal, para que sinais? Para que sinais? Para me crer. Eu sou crente, por quê? Porque eu vejo sinais. Só que esse crente está meio... precisa ser depurado pelo fogo do Espírito, né? Está precisando ser depurado pelo fogo do Espírito. Porque tem que ver sinais, né? Aqui, ó. E engana os que habitam na terra com sinais que ele foi permitido, e o que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera as feridas de espada e vivia, né? Então vamos fazer uma imagem, aí entra a questão da imagem, por isso que eu não curto muito essa questão de imagens, né? Eu não curto muito essa questão de imagens, não curto muito isso. Aí diz assim, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Aqui a coisa fica forte. Porque aqui, eu vim para esse texto porque a gente estava lendo 1 de Coríntios, capítulo 2, gente. E lá o apóstolo Paulo, de uma maneira bem profética, ele fala assim, mas nós não recebemos o espírito do mundo. Nós não recebemos o espírito do mundo, gente. Essa parafernália toda, essa Babel, né? Essa confusão toda, política, religiosa, econômica, essas narrativas que alienam o coletivo social. Não, nós não recebemos esse espírito que prega essas narrativas. O espírito que nós recebemos foi o Espírito Santo, que anuncia a verdade do Evangelho, as boas novas de Cristo e não do anti.
Aí aqui fala que primeiro vai fazer uma imagem e os moradores da terra têm que adorar essa imagem. Eu acho que isso não vai ser difícil. Agora a coisa vai ficar mais evoluída, porque aqui no 14, no 15 fala assim: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Vai receber o que? A imagem da besta? É uma imagem, viu? Uma imagem que vai receber espírito. Uma imagem que vai receber espírito. Mas nós não recebemos o espírito do mundo. Quem são os adoradores da besta? Quem vai adorar essa besta, essa imagem? Os que receberam o quê? O espírito do mundo, gente. Os que receberam o espírito. Para esse não vai ter dificuldade, não vai ter nenhum desconforto, nenhum mal-estar em adorar essa imagem que vai receber o espírito. Que vai ser concedido a ela um espírito. Vai ser concedido o espírito. E isso não está tão difícil hoje, né? Eu estava me lembrando de um vídeo que eu assisti que estava tendo um evento, né? Uma festa, aqueles estilo festa eletrônica, né? Estilo rave. E muita gente, uma multidão. E lá eles projetaram assim pela inteligência artificial, né? Tipo uma criatura enorme, né? Uma espécie de androide cibernético, né? Uma criatura cibernética lá pela inteligência artificial. E aquela criatura, ela foi, naquele momento lá daquela encenação, tipo uma encenação, é soprado um fôlego na criatura. A criatura está toda totalmente assim fechada, como se estivesse assim sendo criada como um boneco, e depois sopra nas narinas da criatura. Ela recebe tipo um fôlego de vida, ou seja, é concedido a ela um espírito, e ela abre os olhos e começa a olhar para toda a plateia que está ali e começa a falar. E ela vai falando, vai liberando decretos, ela vai trazendo tipo uns mandamentos, uma mensagem, dizendo como é que tem que ser a vida, e o povo começa a ouvir o que ela está dizendo e começa a gritar, aplaudindo aquela imagem, aplaudindo aquele espírito que está ali, liberando aquelas narrativas. Eles abraçam aquelas narrativas como decretos absolutos, como verdade absoluta. Eu achei bem simbólico. Aliás, eu achei um símbolo assim, algo bem como sinalizando uma premonição, né? Uma premonição apocalíptica, né? Uma premonição meio que profética, para não falar totalmente profética, né? Mas fica aí, é uma especulação, não sei, pode ser, em parte conhecemos, mas existem coisas sinalizando esses dias, inclusive na cultura, inclusive naquilo que nós chamamos de festas, né? de diversão. Fica aí para nós. Eu vou continuar lendo aqui, Apocalipse, deixa eu ligar minha lanterninha, diz assim, ó. É interessante o que está aqui, ó, ele diz assim, ó, engana os que habitam na terra com sinais que lhes foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo que adorem, né? Adorem aquela imagem. E aí o 15 fala: foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizessem que fossem mortos. Olha aqui o que vai acontecer. E é interessante porque nesse evento que estava tendo, dessa festa eletrônica, aconteceu algo semelhante, né? A imagem projetada começava a falar, e para alguns ela sorria, né? Ela dava aquela, né, aquela gargalhada assim de amistosa, e para outros que ela falava assim: quem não obedecer isso aqui, aí ela fechava assim os olhos, né? Começava a mudar a fisionomia como se transformasse num dragão. Acontecia isso e a galera vibrava com aquilo. Vibrava. E aqui, olha, tá bem, parece que foi baseado esse evento, né? Essa festa temática parece que foi baseada em Apocalipse 13, né? Porque tá aqui, ele diz assim, ó: foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos. Ó, ela começa a falar. E nessa fala dela não tem só boas novas não, viu? Tem palavras, é um discurso de ódio. Mas de ódio para quem? Esse ódio vai ser para quem? Aí aqui tá, ó.
ela diz aqui assim, fossem mortos, e é para matar, mortos, todos os que não adorassem a imagem da besta. Os que não adorarem a imagem da besta serão mortos. Serão mortos. E não adianta fugir, não adianta. Eu já preguei aqui sobre os vencidos do Apocalipse, né? Porque diz que vai ser permitido que ela persiga os santos e que ela vença, ela vai fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. É por isso que nessa hora Jesus aparece, os anjos aparecem e dizem assim, ser fiel até a morte. Ser fiel, seja fiel até a morte. Quem perseverar até o fim será salvo. Esse fim, a pessoa fala, mas quem está em Deus não tem fim. Não, quem está em Deus não tem fim. Porém, a besta, esse sistema, eles acham que vão colocar um fim nos santos de Deus. E como assim? Com o fim do quê? O fim do corpo humano. O fim do corpo humano. Que de um jeito ou de outro isso já é da natureza, que o corpo do homem envelhece e morre, né? Já é da natureza. Então, só que eles vão fazer isso de maneira brutal, né? Diz que ele vai fazer perseguição, fazer violência contra os santos, o povo de Deus. Quem é o povo? Os que não vão adorar a besta, a imagem da besta. Os que não receberam o espírito deste mundo. Aqui. Vai ser feita perseguição, vai ter perseguição e vai ser permitido. E Deus vai permitir essa perseguição. Né? Boa noite, minha amiga Maria de Leusa. Um abraço aí na família. Gratidão por sua vida. Estamos orando, viu? Obrigado por aparecer aqui. Desculpa, eu nem mandei o convite para você no privado, no bate-papo, mas estou feliz por você ter entrado aqui na live. Só de entrar aqui já está abençoado. Você e sua casa. Deus abençoe. E eu estou dando um estudo aqui hoje, um estudo aqui no livro de Apocalipse, né, que possa abençoar todos que passaram nessa live, que assistiram essa live, sejam abençoados, impactados pelo poder da palavra, gente. Porque isso aqui não é uma coisa, gente, que está anos-luz para acontecer. Se nós observarmos como o mundo está hoje, a expectativa, as programações anuais, calendários de ciclos de ano. Inclusive, nós vivemos um tempo de projeções de muitas imagens. Nós mesmos fazemos imagens, aqui temos edições artificiais para fazer deformação no rosto, né, no nosso próprio rosto. Né, nós fazemos aqui, é um tempo de projeção, de edição de imagens, né? Já viu, né? Tem pessoas que têm até essa profissão hoje, né? O que é que você faz? Eu sou um editor de imagens, né? Então vai ser feita uma imagem para a besta. E o que é mais forte nisso é que nessa imagem ela vai receber vida, porque ela vai receber o Espírito, vão conceder ela um Espírito, o Espírito para falar, e ela vai falar. Ela vai falar, vai ter fôlego de vida, ela vai falar, vai ser... E o que ela falar é decreto, né? O que ela falar como é que se diz? O que ela fala é verdade absoluta para os seus seguidores, para os seus adoradores, né? Para aqueles que receberam o Espírito deste mundo. Né? Por isso que nessa hora, receber o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo é algo de suma importância. Veja o povo falando tanta coisa, falando de si, falando do reino do homem para com o homem, falando das coisas dessa vida, e eu não vejo ninguém falando do Espírito Santo, gente. Gente, essa nossa era, esse nosso tempo é o tempo do Espírito. Nós vemos muitas pessoas hoje fazendo, inclusive, projeções, investindo no comportamento, nas narrativas de massas, para as massas, para nos enganjar, nos entreter, inclusive com Jesus. Nós ficamos engajados com Jesus e aí o Espírito Santo passa aí despercebido. Nossa era, nosso tempo, nossa dispensação é a do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Jesus disse assim, toda blasfêmia contra o Filho do Homem será perdoada. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, isso não será perdoado, nem nessa vida, nem na outra. Então, não vamos desprezar o Espírito Santo. Se hoje ouvires a voz do Senhor, do Espírito de Deus, não endureçais o vosso coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. É o Espírito Santo falando. A voz do que clama no deserto falando. O Espírito está falando esses dias para a sua igreja.
A sua igreja não se resume numa placa, num prédio, num templo, mas são pessoas. São pessoas de vários lugares que têm o selo do Espírito Santo de Deus. E quando essas pessoas que têm o selo, eu sei que quando um selado me ouve, um selado por Deus, testifica dentro dele, no espírito dele, essas mensagens, porque é uma mensagem de um selado para outro selado. Quando dois selados pelo Espírito Santo se encontram, é um encontro maravilhoso, é um encontro de alma e também é um encontro de espírito. É algo fantástico, é algo maravilhoso, é algo poderoso, gracioso, porque é um encontro de irmãos, filhos do mesmo Deus, neste mundo, luzes desse mundo, vagalumezinhos se encontrando em meio ao apagão espiritual que tem acontecido, né? Mas aqui continua, eu vou terminar aqui a leitura de Apocalipse 13, ele fala assim, ele diz que vão ser mortos, né? Quem não adorar vai ser morto, quem não adorar, e quem vai dar esse decreto de morte, quem é? É a imagem da besta, a imagem da besta que fala, né? Aí diz assim, ó, nos dias de hoje, quem seria essa imagem, né? Porque hoje a gente está vendo um tempo de edição de imagens aí, projeções de imagem que falam, né, com inteligência. E aí diz aqui assim, versículo 16 fala assim, e faz que todos, viu? Todos, pequenos e grandes, já vai vendo o que significa isso, pequenos e grandes, poderíamos colocar aqui ricos e pobres, né? Ricos e pobres, pequenos e grandes, viu? País de primeiro mundo, país de terceiro mundo, né? Tá aqui, ó, pequenos e grandes. Tá aqui, ó, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa. Um sinal na mão direita ou na testa. Eu não vou hoje falar sobre esse sinal, até porque não é tão relevante para essa nossa reflexão, o sinal. O sinal hoje aqui nesse devocional é o de menos, tá? Mas já fica aí que vai ter esse sinal. Tanto para rico como para pobre, né? O que isso fala? Isso fala de um sistema, né? De um sistema global, né? É um sistema global, porque vai pegar tudo. Tá aqui, ó, rico, pequeno, pobre, livre, tá aqui. Aí ele fala assim, um sinal na mão direita ou na testa, né? Na mão direita ou na testa. Aí fala assim, e para que isso? Para que esse sinal? Verso 17 ele explica, para que ninguém possa comprar ou vender. Olha só, gente, para que ninguém possa comprar ou vender. Isso já mostra que esse sinal, a questão aqui não é saber que sinal é esse. A questão é saber aqui qual é a importância, o sentido desse sinal. E o sentido fica claro aqui que tem a ver com economia, tem a ver com a sobrevivência, tem a ver com a alimentação, com a condição de vida do ser humano. Tá aí, ó. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Tá aí, né? Como é que fica uma situação dessa sem o sinal? Sem o sinal não vou comprar. E se eu não comprar, se eu não for no supermercado, como é que vai ser? Eu vou passar fome, né? Porque eu tenho que comer. Quando estou nesse corpo aqui, a gente precisa se alimentar. E nessa era, né, que é tão batido na tecla a questão da alimentação, meu Deus, rapaz, como é que fica uma situação dessa, né? Fala aqui, né? Eu não vou aqui entrar muito na questão do número, né? Não me interessa muito isso não, mas aqui já ficou claro, esse período já da nossa live, já ficou claro algo aqui, ficou bem explícito para nós, é o seguinte, Paulo diz lá em Coríntios que nós não recebemos o espírito deste mundo. Nós não recebemos o espírito deste mundo. Aqui em Apocalipse de João fala que vai ser concedido um espírito para a imagem da besta. E ele fala,
E quando fala, ele diz que quem não adorar vai ser morto. Vai ser morto. Olha como é que é a questão. Vai ser morto. E o que mais que ele fala? Ele fala para todos na terra adorarem a imagem. Mas ai daquele que não obedecer às regras, né? As regras da casa, né? Lei marcial. Ai dos que não obedecerem às regras, né? Você vê, ele, ao mesmo tempo que ele é bom, que ele é bonzinho, né? Ele não aceita ser violado, não aceita os rebeldes. Ele elimina logo esses daí, vão ser eliminados. Mas aí ele também vai dar uma outra condição aqui, né? É como se ele desse uma chance. Quer dizer, ele está mostrando que de um jeito ou de outro vai ter a perseguição, né? Que ele diz assim, olha, agora vai ter uma marca aí, não basta só adorar a imagem, não. Vocês têm que ter um tipo de tatuagem, vocês que, né, que fique estampado aí. Quem olhar para vocês vão ver que vocês são marcados, né? Não pela glória de Deus, mas marcados pelo espírito deste mundo, né? Vocês têm que ser marcados por ele. Até porque senão, como é que vocês querem viver uma vida próspera? Como é que vocês querem sair, se divertir, né? Ir para aqueles lugares que a gente faz, aquelas viagens, curtir isso, curtir aquilo. Como é que vai ser um negócio desse, né? Não, só vai se tiver a marca. Aí a pessoa, não, mas eu sou pobre, tem que ter a marca. Aí o outro, não, mas eu sou rico, tem que ter a marca. Quer dizer, ninguém escapa. Às vezes tem pessoas aí, né, inclusive pregadores, pregando assim, você tem que ser abençoado, tem que ser rico, porque Deus é rico, porque é como se ser rico, né, fosse livrar essa pessoa dessa imposição que está vindo, que está chegando já, que já está chegando. Não. A força concedida a essa besta, a esse sistema global, a esse espírito mundano, corporativo, ela é tão espiritual, realmente. Essa é a palavra, é espiritual. Porque Jesus diz que o espírito sempre está pronto, a carne é que é fraca. Então ela é tão espiritual, ela vem num espírito de tanta, né, força, que tanto faz você ser pobre ou rico, grande ou pequeno, todos vão ter que ter a marca, todos vão ter que ter o sinal que são dela, que são selados por ela. Porque senão, meu amigo, esqueça seu cartão de crédito, né? Esqueça seu acesso às finanças, esqueça sua criptomoeda, esqueça seu ouro, suas ações na bolsa de valores, esqueça. Se você não tem a marca, não tem acesso à economia. Se não tem acesso à economia, não é nem a questão de você ficar pobre, porque não é nem pobre, porque até o pobre vai ter que ter o selo. Até o pobre vai ter que ter a marca. Vai ter que ser marcado, vai ter que ser tatuado. Até o pobre, se ele não tiver essa marca para se identificar, para ser identificado, então não adianta falar assim, não, mas eu sou marcado no coração, querendo fazer a coisa ficar subjetiva. Não, irmão, com Deus até que isso funciona, né, com Deus, porque eu até preguei esses dias, né, que nós somos marcados pela glória de Deus, e essa marca não é na nossa carne, né, é uma marca espiritual. Agora, esse sistema da besta, eles querem ver a marca no corpo mesmo, a marca tem que ser visível para eles, né, porque eles não são como Deus, que vê além das aparências. O corporativo é como diz o meu amigo Beto, né? O corporativo vem de corpo, né? Eles têm que ver a marca no corpo. E tem que ser numa região visível, né? Ou na mão direita, ou na testa, né? Quem é da esquerda, né? Quem não gosta da direita, que é da esquerda, então deixa a marca na testa, né? Se eu ver você com a marca na testa, eu vou entender, porque você é da esquerda. Aí vai a marca na testa. Aí os da direita, a mão na mão direita. Pronto, é assim. Os grandes, os pequenos. O espírito, ele não faz acepção de pessoas. Ele não vai ter favoritos. Ele não vai ser partidário. Ele tem que ser parecido com Deus. Ele tem que ser parecido com Deus. Inclusive está escrito isso, que ele vai ser parecido com Deus. Ele vai ter até um templo para ele. Ou seja, se ele é parecido com Deus, ele não pode ser partidário. O que é que isso quer dizer? Ele não pode ficar do lado de um para se deter contra o outro, não. Ele vai querer tudo para ele vai querer integralizar, ele quer o todo, ele quer ser o todo.
Então ele quer a direita, ele quer a esquerda, ele vai fazer a aliança entre lados, ele vai fazer a pacificação acontecer, vai ter uns anos aí de paz, ele vai fazer a paz mundial que nós queremos tanto acontecer, né, para se cumprir a canção lá do amado Leno, né? Vai fazer acontecer a coisa, vai se cumprir, vai se cumprir. E quem não tiver olhos espirituais vai pensar que Jesus desceu na terra, pronto. Vai pensar que nós estamos vivendo no milênio, né? Que está tudo uma maravilha, pronto, novos céus, nova terra. E não, primeiro não vem o novos céus, nova terra, primeiro vem a grande tribulação. Primeiro vem essas questões que está mostrando aqui em Apocalipse. É tanto que eu estou no capítulo 13 de Apocalipse. Novos céus, nova terra só vem lá para o finalzinho de Apocalipse, lá perto do capítulo 20. Não chegou ainda lá. Então nós estamos ainda no meio do Apocalipse, a coisa acontecendo, né? E já está acontecendo isso. É a hora da marca. Bora, cadê sua marca? Deixa eu ver aqui, senão você não vai entrar no shopping. E olhe lá que você vai ser marginalizado, vai ser colocado à margem. Então corra para o deserto, corra para o deserto. As coisas vão apertar, né? Segundo esse texto aqui, né? Inclusive, olha só, olha o que está escrito. Deixa eu ver onde é que está escrito isso. Acho que é em Tessalonicenses, né? Tessalonicenses fala que ele vai se assentar como se fosse o próprio Deus, né? Vamos ver aqui onde é que está escrito. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 4, né? Capítulo 2, versículo 4, Tessalonicenses. Olha aí, ó. É muito forte essa passagem aqui de Apocalipse, porque Paulo ele tinha uma visão muito apocalíptica, né? Sempre nas cartas dele ele está fazendo uma referência escatológica. E temos mais um aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, né? Versículo 4. É muito forte isso aqui. Versículo 4, ele fala assim, vamos ver aqui, eu vou botar aqui, deixa eu ver aqui, eu vou botar o 3 e o 4, porque eu acho que o 3 tem algo interessante, deixa eu ver. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Vamos ver aqui. Olha aí, ó. Ele diz assim, deixa eu ver aqui, vamos ver o que está escrito assim. Ó, ele diz assim, ó, verso 3 ele fala assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Aliás, cara, foi o seguinte, vamos ver aqui, ó. Eu vou ler o 4 todo logo, porque tá com gostinho de quero mais aqui, né? Peraí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. É melhor assim. Vamos lá. Assim tá melhor para a gente ler aqui. O capítulo 2 fala assim, ó, verso 1 fala assim. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Olha o que Paulo está falando aqui. Olha o que Paulo, olha o anseio de um homem de Deus, do povo de Deus. Qual é o anseio? Enquanto estão muitos aqui embriagados com os tesouros desse mundo, dessa terra, qual é o anseio de um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo? O anseio dele é pela vinda do Senhor. Ele diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo quê? Pela nossa reunião com Ele. Aí o verso 2 ele continua: que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Gente, tem tanta gente se movendo, se desviando do seu próprio entendimento. Não vos movais facilmente do vosso entendimento. Nem vos perturbeis, quer por espírito, porque já falamos hoje sobre o espírito do anticristo, né? A imagem da besta vai receber o espírito do mundo, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Aí ele fala: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia?
O que é apostasia? Será que hoje, nos dias de hoje, vou deixar essa pergunta para vocês refletirem. Será que nos dias atuais nós não estamos vivendo um momento de apostasia? Será que esse tempo que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo não é um tempo de apostasia? Fica a reflexão para nós. Eu não tô afirmando, eu estou só perguntando. Será que esse tempo, esses dias atuais, no Brasil e no mundo, a Igreja de Cristo na Terra não está vivendo esses dias um tempo de apostasia? E ele fala que primeiro vai vir a apostasia. Então, tá vindo a apostasia. Já tá com mais de anos, né? Já tá com uns anos aí, a apostasia aí tá em voga, né? Aí ele fala aqui, mas olha o que ele vai dizer depois aqui, ó. Logo em seguida, ele fala assim, ó. E se manifeste ou se revele o homem do pecado. Olha como é que ele se refere agora aí, aquele ser lá de Apocalipse que nós estávamos lendo. Ele é chamado aqui por Paulo o homem do pecado, vírgula, o filho da perdição. Olha como ele é chamado, ele é filho, viu? Mas é o filho da perdição, meu Deus. Agora continua, vamos ver como é que as características, como é que Paulo narra, descreve esse ser, olha. O homem do pecado é homem, quer dizer, ele vai se encarnar no corpo humano. Filho é filho, filho da perdição, o qual se opõe, ele se opõe, gente. Ele faz oposição, viu? O pessoal fala, o amor de Deus não tem oposição. Tem que estudar um pouquinho mais a Bíblia, crente. Porque tem oposição. Diz aqui, ó, o qual se opõe e se levanta contra, não é a favor, é contra. Contra o quê? Contra tudo o que se chama Deus. Está observando aí? Ele se levanta, se opõe contra tudo que é de Deus. Tudo que se chama pelo nome de Deus, tudo que é de Deus, ou se adora. Aqui nessa expressão, nessa colocação que está aqui, nessa tradução, ou se adora. Sabe o que é esse ou se adora? A gente começa, se você ler muito rápido, não interpretar a exegese aqui do texto, você vai pensar, mas quem se adora? A gente? Não. Aqui está falando aqui dele. Dele, até porque, olha aí a continuidade do verso, ó. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Olha aí. Então quem é esse que se adora? Quem é que, na verdade, em outra tradução, não está escrito assim, que se adora. O que está escrito é o que nós acabamos de ler em Apocalipse 13. Ele quer ser adorado. Ele vai fazer isso acontecer pela imposição. Quem não adorar a imagem da besta vai ser morto. Aí, ó. Ele quer ser adorado, gente. Uma vez alguém estava perguntando assim para mim, que não entendo esse Deus dos crentes, esses Deus de vocês que quer ser adorado, Eu digo assim, olha, se você não entender agora, um dia você vai entender por que o Deus, né, você fala que Deus é necessário Deus ser adorado. O nosso Deus, ele é adorado, mas não é pela força, é pelo prazer que seus adoradores têm de o adorarem. Agora, vai chegar um dia que vai ter um dito Deus aí, ou antideus, e ele vai fazer uma imposição de adoração. É uma adoração imposta. Vai ser estabelecida uma adoração imposta, ou seja, quem não adorar, paga com a própria vida, deixa de viver nesse corpo, nessa terra. E Deus não faz isso. Deus não tem essa questão com Deus. Se tem algum Deus fazendo isso, eu vou matar essa pessoa porque ele não me adora. Esse está mais semelhante com esse contexto de hoje aqui, ó, o filho da perdição, o homem do pecado. Tá vendo aí, ó? Olha as características dele aí que Paulo fala, ó, o qual se opõe, ele se opõe, gente, ele faz oposição e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. O que isso quer dizer? Essa força, essa liderança, esse espírito, ele vai congregar, gente. Ele vai ser templário. Ele vai ser catedrático. Ele vai domingo para as cátedras.
Ele é dominical, talvez, não sei se é dominical ou é sabatista, mas ele vai congregar. Tá aí, ó, ele vai para o templo. Não vai dar nem para dizer que ele é desviado. Não vai dar nem para dizer essa narrativa que está ficando clichê, né, que ele é desigrejado. Porque ele vai para o templo. Tá aí, ó, como Deus se assenta no lugar de Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ó, ele quer parecer, ele trabalha com as aparências. Ele quer parecer Deus. E aí, um povo que vive hoje julgando tudo pela aparência, um povo que anda no inconsciente coletivo, como dizia Jung, um povo que não sabe discernir entre uma mão e a outra, entre a direita e a esquerda, um povo que é levado por pensamentos de massas, um povo que é influenciado pela psicologia do inconsciente coletivo. Vocês acham que um povo desse tem espírito para discernir e interpretar essa situação que nós estamos lendo aqui na Bíblia? Você acha que a exegese desses dias é suficiente para a compreensão e prática desses textos que nós estamos lendo aqui? Muitos que se dizem cristãos nem lê isso aqui. É como alguém dizia assim para mim, é mais fácil aprender a falar inglês do que aprender isso aí que você está lendo na Bíblia. Pois é, porque isso aqui não é só uma questão de aprendizagem mental, intelectual. Isso aqui é uma questão de revelação no Espírito para se vivenciar em uma experiência de amor. É diferente isso. E só pelo amor você vai discernir esses textos, esses versículos. Só por amor você vai saborear a exegese do Espírito de Deus. Só pelo amor. Até porque Paulo fala que é um engano que vem, gente. Por isso que vai ser um tempo de apostasia. É um engano. O que é ser enganado? É você pensar que está vivendo a verdade sem estar. Ser enganado é isso. É você viver uma coisa que você pensa assim, não, está tudo certo aqui, está tudo certo. E você está sendo enganado. Enganado. É tanto que ele diz assim, ó. Olha o que ele vai dizer aqui, para esse capítulo de Tessalonicenses 2, é muito apocalíptico, ele é muito escatológico. Ele diz assim, ó, deixa eu ver, ele fala assim, versículo 5, ele fala assim, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Quando ainda estava, Paulo já estava dizendo para eles, Paulo estava lá com eles, conversando com os irmãos na comunidade, dizendo para eles sobre essas questões do futuro, essas questões futurísticas, essas questões apocalípticas, escatológicas. E ele diz, olha, eu dizia isso para vocês quando eu andava com vocês não lembram? Aí ele fala, ó, verso de número 6, ele fala assim no 6, e agora vós sabeis o que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, já está operando. Naquele tempo de Paulo era através de Roma, né? O Império de Roma. O império da injustiça já opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado, esse verso 8, olha o que ele diz no verso 8, e então será revelado o iníquo, olha como é que ele chama, o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Verso 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Vai enganar os que perecem. E por quê que vai enganar eles? Por que vai prosperar nessa mentira? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Eles não receberam o quê? Receberam regras? Não. Receberam religião? Não. Receberam dogmas morais? Não. Não receberam o quê? O que foi que eles rejeitaram? O amor da verdade. Às vezes a pessoa pergunta assim, o que é que você tem para mim? Tem doutrina? Tem
tem mensagem, pregação, é liturgia. Aí eu digo, não, irmãos, o que eu tenho para você hoje aqui, as boas novas aqui, é o amor da verdade. É o que eu tenho, o amor da verdade. Aleluia, é amor, gente, é amor. Eles rejeitaram, eles não receberam o próprio amor. Eles não receberam amor. Aí diz aqui, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Meu Deus, misericórdia. Para que creiam a mentira. Eles vão crer na mentira. Deus vai entregar eles ao léu, né? À vontade própria deles. Entregar eles ao ego deles. Entregando eles estão entregues a si mesmo. E olha a consequência de estar entregue a si mesmo. Aí a pessoa fala, eu não preciso de um Salvador. Eu não preciso de um Deus além de mim. É essa operação do erro. Nós estamos lendo o texto aqui, aliás. Nós estamos lendo o texto. Se puder acompanhar, 2 Tessalonicenses 2. Segundo o texto aqui, está sendo a operação do erro. Está muito claro para nós, tá? Não está muito claro. Para quem lê, você lê a Bíblia, está bem claro aqui, segundo esse texto aqui de Tessalonicenses que nós estamos lendo. Apóstolo Paulo. E aqui, olha o que ele está falando. E com todo o engano da injustiça para os que perecem. Não, já li isso aqui. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Aí continua no verso 12, ele fala, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Olha o que diz aqui, antes eles tiveram prazer. Eles tinham prazer. Prazer em quê? Na iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Né? Se pesquisar aí no Google, aí, iniquidade, você vai ver o que é. Eles tinham prazer na iniquidade. Aí diz, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Amém, Senhor. Graças a Deus, né? Acho que aqui a gente termina a nossa live hoje, gente, com essa mensagem, que você seja consolado na sua fé. Hoje o Espírito Santo ele moveu mais assim de maneira escatológica, né? Eu comecei lá, tem que pegar a live aqui do começo, vai ver, a live começa lá em 1 Coríntios, capítulo 2, quando o apóstolo Paulo fala, mas nós não recebemos o espírito deste mundo. Eu estava falando que nesse mundo as pessoas são regidas por um espírito, né? E esse espírito é um espírito de engano. Apesar de fazer sinais, apesar das pessoas verem as evidências de prodígios mas são prodígios, como diz aqui em Tessalonicenses, de mentira. São ilusões, são distrações. E aqueles que estão usando ainda o véu da ilusão, né, então, como dizem os iogues, estão ainda debaixo do véu de Maia, né, na roda de Sansara, eles não conseguem discernir isso. Eles não conseguem, eles estão dando voltas no deserto da ilusão, entretido com esses prazeres, com essas bugigangas que vêm através dos sistemas, como religião, economia, política, sociedade e coisas dali, coisas daculá. Ótima noite, minha amada irmã Raimundinha, chegando bem no final da nossa live. Vou deixar gravado aqui para você. Vitamina para o Espírito, hoje a palavra de hoje, tá certo? Vitamina para o Espírito, já curte aí, compartilha. Vamos estar juntos, gente, nessa mensagem. Que Deus abençoe e que essa palavra hoje, nessa segunda-feira, segunda humana, console o seu coração, te fortaleça na fé. É um tempo que nós estamos vivendo na terra, um tempo que
Precisamos muito, muito estarmos alinhados com o Espírito Santo, ainda que não estejamos alinhados com o sistema religioso. Quando eu falo alinhado com o Espírito Santo, você vai ver pessoas do sistema religioso falando isso também, falando para você, esteja alinhado com o Espírito Santo. Só que no meu caso aqui, eu falo alinhado com o Espírito Santo. E na questão da coletividade, dos irmãos, não se preocupe. Assim como nós aqui somos uma igreja orgânica, porque a palavra aqui diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio deles. Nós estamos reunidos hoje, nessa segunda-feira, em nome do Senhor. Estivemos ontem, estivemos antes de ontem, sábado sincero, domingo texto e contexto, hoje segunda humana. E outras pessoas passam por aqui quando assistem a live gravada também, são abençoados. Então, nós estamos aqui como um corpo do Senhor, o cabeça é Cristo. Não de uma maneira convencional, de uma maneira como você é acostumado a ver tradicionalmente, não. Transcendendo esses sistemas. Porém, o Espírito é o Espírito de Deus. Se você está num grupo, em outro grupo, em uma comunidade de fé, mas o Espírito que está aí trabalhando é o Espírito Santo, então nós somos irmãos. Nós estamos juntos, prazer, satisfação. Seja bem-vindo aqui também. E eu digo para você, permanece na fé. Continua na fé, que essa unção seja permanente na sua vida, como diz a palavra. O amor de muitos vão esfriar, mas aqueles que perseverarem até o fim, aleluia, né? A palavra diz que as coisas que virão, se for possível, enganarão até os eleitos, até os escolhidos. Se fosse possível, mas não é. Mas se fosse possível, enganaria até você, enganaria até eu. Diz que vai vir uma sonolência em muitos irmãos, né? As virgens vão dormir. As virgens vão dormir perto da meia-noite. E esse horário é profético, viu? Perto da meia-noite vai cair um sono profundo na igreja. Porém, que você esteja com azeite. Guarda o azeite. O azeite ali simboliza o Espírito Santo. Ou seja, é um tempo, gente, de você estar agarradinho com o Espírito Santo. Fica com o Espírito Santo em nome de Jesus. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas vocês conhecem, porque ele habita em vocês. Você é templo do Espírito Santo. Fica com o Espírito Santo. E não se preocupa, se há alguma coisa a mais para a gente saber, o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. Pois os filhos de Deus serão guiados pelo Espírito de Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem na graça e na paz de Cristo. Que o Senhor te console com essa mensagem hoje, já curte, compartilha. Lembrando que essas mensagens são colocadas no nosso canal, no canal do Amado Beto, a comunidade Espaço de Amor no YouTube, tá certo? É bom curtir lá, porque o algoritmo ele vê que esse conteúdo é relevante e ele vai divulgar nas plataformas principais para mais pessoas assistirem. Gente, mesmo que você não assista a live toda, curta lá, dá um joinha, sabe por quê? Pro algoritmo mandar, porque tem pessoas que estão precisando ouvir essa mensagem. Eu digo assim, ouvir a mensagem toda, do começo ao final. Tem pessoas precisando ouvir essa mensagem hoje, e se você curtir, essa mensagem vai chegar para essas pessoas. Então eu peço a sua ajuda nisso. Você ama esse trabalho? Quer ajudar de alguma maneira? Oferte o seu joinha lá no canal, no YouTube, no comunidade, @comunidade Espaço de Amor, para que essa mensagem chegue para mais gente, para mais pessoas. Eu estava vendo lá o canal, vi que está tendo as visualizações, tem pessoas chegando, ouvindo, conhecendo, pessoas que eu nem conheço estão lá no YouTube curtindo lá no Comunidade Espaço de Amor. E essas mensagens aqui o Beto está transpondo lá para o canal, tá certo? Aqui no Instagram, no meu Instagram já tem gente comigo me procurando aqui no bate-papo, no direct, conversando, e eu fico feliz porque o Evangelho do Senhor está sendo anunciado. De um jeito ou de outro, o Senhor está usando os seus rabiscos, os seus remanescentes para anunciar a boa nova do Senhor. Esses dias na terra são dias de muita expectativa. Esses anos, pelo menos de agora até 2030, há muita teoria, há muita especulação, há muita conspiração. Mas no meio dessas conspirações, o povo de Deus está pregando o Evangelho. Não de um lado, não do outro, não direita, não esquerda, mas nós vamos trilhando o caminho reto do Senhor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas o caminho do meio, e esse caminho é Cristo.
Ele disse: entrai pela porta estreita, larga é a porta que conduz à perdição, e muitos são os que a encontram. Estreita é a porta que conduz para a vida eterna, e poucos há que encontram. Que nós sejamos desses poucos. Ó pequeno rebanho, não temais, aprove ao Senhor vos conceder o reino do vosso Pai. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na graça e na paz de Cristo. Uma ótima noite, bom descanso. Que você seja consolado, seu coração, no amor e no consolo do Espírito do eterno Deus, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus.